Estamos começando mais esse podcast Bacon. Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais esse episódio do Bacon Podcast. O meu nome é Lucas e junto comigo estão os irmãos Monzambani e a Fernanda. E aí, gente, tudo bem? E também o Bruno. Fala pessoal, bora para mais um. Bora para mais um, estamos aí também com um convidado especial, primeira vez, né, dele aqui no Bacon Podcast, né, ele que tem ali o seu podcast, né, que pelo menos eu conheço já de alguns anos, né, gosto muito, né, acompanho os Cooperadores da Verdade, ele também vai apresentar o trabalho dele, né, não vou ficar aqui falando, né, enchendo, mas estamos aqui com o Peter Martins, né, Peter, seja bem-vindo ao Bacon Podcast. Bem. Uma honra estar aqui com vocês. Eu prometi para mim mesmo que não ia gravar podcast nesse ano, mas o podcast me perseguiu, né? Então estou aqui. Uma honra imensa, né? E espero que possa contribuir aí com a audiência de vocês e tudo mais. Vamos para cima. Maravilha, né? Então, apresentando aí as redes sociais, né? Você que ainda não segue o Bacon, vai lá, né, no nosso Instagram, Bacon Podcast BR. Né? Também acompanha a gente no YouTube, a gente tem um canal onde a gente posta alguns vídeos, né, semanalmente, inclusive esse podcast você pode acompanhar ele na íntegra, que é o Bacon Podcast, né? Você pode encontrar os links aqui na descrição, então pelo menos vai lá, se inscreve, né? Deixa o seu like, nos ajude ali, que a gente tá tentando alcançar ali os 1000 inscritos, né, para começar, né, realmente a valer alguma coisa no YouTube, né? A gente tem que passar dessa etapa, né? Então vai lá e nos ajude, né? E, Peter, por favor, apresenta aí o seu trabalho, apresenta aí, né, tudo aquilo que você desenvolve. Bom, então, me apresentar um pouquinho melhor para quem não conhece ainda, né? Eu sou casado, minha esposa se chama Agnes, tenho 2 filhos, o Inácio vai nascer agora em junho e a Clara vai fazer 5 anos em julho. Eu sou escudeiro da milícia de Santa Maria, né, que é uma associação de fiéis leigos que segue os princípios da cavalaria católica, né? Sou preceptor da ordem aqui na região sul e estou à frente do apostolado Cooperadores da Verdade, né? Então a gente tem um portal de conteúdo, cooperadoresdaverdade.com. Nós gravamos durante 6 anos consecutivos aí diversos podcasts, né? Vídeos para o YouTube, conteúdo nas redes sociais, principalmente Instagram, né? Durante esse ano de 2022, a gente deu uma pausa com os podcasts para organizar outros trabalhos. Nós temos uma escola de apologética também, com diversos cursos, diversos professores que ensinam, né, os nossos alunos a defender a fé da igreja, né? E então, estou me dedicando de modo especial a esse projeto durante esse ano, mas ano que vem, se Deus quiser, a gente retoma com os podcasts. Então, quem não conhece, fica aí o convite, né, para buscar aí nas plataformas digitais, Cooperadores da Verdade, tem muito conteúdo aí para você. E é claro, eu vou deixar, né, o link na descrição para facilitar o seu caminho, né? Então você só vai lá, você só clica que você consegue acompanhar todo esse conteúdo aí que o Peter acabou de apresentar. E, gente, Cooperadores da Verdade é uma enciclopédia católica, meu. Se você qualquer tema, qualquer assunto, você procura lá que você vai achar um podcast de 1h30, né? Sem contar também, né, das participações ali, né? A gente, você sempre você sempre tem aí o Rafael Tonon, né, o professor Rafael Tonon aqui, ele também tá lá, né, nos podcasts, também tá lá nos cursos, né, o pessoal também do Covades também estão lá, né, e também outros convidados, né, que a gente já teve aqui também, teve participação inclusive nos podcasts, por exemplo, o Júnior Volcan, o Júnior Volcan já participou lá também, né? Enfim, tem tantos outros. O professor Joel Gracioso, eu vi que gravou com vocês. O professor Joel, aí, né? Exato. Gravou comigo, é um grande amigo, ele, fantástico. Conheci ele pessoalmente aqui na cidade quando ele veio dar palestra. Que legal, que legal. Mas é isso, é só clicar no link da descrição que já vai facilitar o seu caminho. E é claro, a gente não pode deixar de falar aqui da nossa campanha do Apoia-se. Então, assim, gente, podcast, eu falei num podcast recente, aí não sei se vai depois ou antes desse, ainda não foi definido, mas se você não ajudar a gente tem que vender o bacon para a China, né? Então a gente precisa da sua ajuda, né? A gente precisa da sua ajuda para poder manter, né, o podcast. É claro, não é para tirar nenhum tipo de lucro, né? A gente faz isso daqui mesmo, a gente entrega o conteúdo, né? Mas é só para manter mesmo, né? Manter a plataforma que a gente utiliza aqui para captação, enfim. Então vai lá e nos ajude, né? Nos ajude lá com um pedaço de pizza, né? Quanto que tá uma pizza hoje, né? Se você dividir ali por 8, um pedaço, meu, ajuda a gente, né? Um cafezinho, né? Qualquer ajuda será muito bem-vinda. Então também clica no link que está na descrição. Então vamos lá? Vamos lá, Peter?
Vambora. Vamos embora, então. Muito bem, meus caros nerds conservadores dessa terra de Santa Cruz. Acompanhe mais esse episódio do Bacon Podcast. Bacon Podcast. Muito bem, Bruno. Estamos aqui então com mais um episódio, né? E como é de tradição nesse podcast, que é a proteína semanal, né, para os ouvintes, esse podcast gorduroso, né, esse podcast que não é vegano, né, um podcast ali com substância. Como é de tradição, né, Bruno, nesse podcast tradicional, diga-nos a sinopse desse episódio. Bom, esse episódio, ele, na verdade, é uma aula, né? A gente gostou de ter aula, então a gente está cada vez mais trazendo professores, trazendo pessoas com muito conhecimento, que a gente tem pouco, que a gente aprende e vocês aprendem com a gente. Então, dessa vez a gente trouxe o Peter para a gente falar um pouco sobre fé e razão. Hoje em dia a gente tem um conceito muito... né? Na verdade, a gente tem um conceito ruim sobre fé, tem um conceito ruim sobre razão, e pior ainda a relação entre esses dois. Então vamos entender isso direito, porque enquanto a gente não entender direito essas coisas, a gente vai estar perdendo tempo em muita coisa na nossa vida, seja na parte religiosa ou na parte prática mesmo, na parte, né, do dia a dia da nossa vida. Então vamos entender isso de verdade. Isso aí, né, e a gente trouxe aqui o Peter, né, o Peter ali que tem um trabalho também, né, muito bom ali sobre um trabalho de apologética mesmo, né, essa questão aí da defesa da fé. Ele vai falar também mais adiante um pouco sobre isso, né, não quero já dar spoiler aqui do conteúdo dele, né, mas o Bruno falou muito bem, spoiler, né? O Bruno falou quando muito... não é filme. Então, o Bruno falou muito bem, né, a gente está trazendo aí professores, pessoas também que entendem muito, né, que conhecem muito aí os temas, né. Bruno, a gente tá trazendo essa galera porque a gente não tá muito afim de trabalhar, eu acho, né? Seria isso. A gente precisa de uma galera para trabalhar pela gente, mas a verdade é que assim, a gente precisa aprender. E aí, como a gente não tem muito tempo, a gente tem que usar o tempo do podcast, é isso que acontece. Aí exatamente. A gente traz os professores para ensinar no meio da gravação. Olha, sabonetou agora, sabonetou bem, hein? Conseguiu. Muito bom. Mas é isso mesmo, né? A gente tá aqui também para aprender, né? Os ouvintes que com certeza estão ouvindo esse podcast também está aqui para aprender. Você não vai colocar um podcast de 1 hora ali pra, tipo, não tenho nada pra fazer, vou colocar esse podcast aqui de 1 hora. Com certeza você vem aqui pra aprender, e nós também, né, estamos aqui pra aprender. Mas é interessante, né, o Bruno falou que existe essa confusão, né, hoje, né, sobre fé, sobre razão, né, e começando, né, eu acho que é uma confusão já muito antiga, né, é uma confusão muito antiga que com o tempo foi ficando cada vez pior, né? Até mesmo porque, por exemplo, se a gente pega ali no... Tava ruim, parece que piorou, né? Tava ruim, parece que piorou, exatamente. A gente pega ali no século XVI, né, tipo, por influência ali da Reforma Protestante, né, passa a vigorar o que a gente pode chegar até Deus somente pela verdade, pela revelação divina. A gente pode chegar até Deus, até a verdade, pela revelação divina, né? Isso, com o tempo, foi desenvolver também um discurso ali de uma fé que se resume a um sentimentalismo, né, uma experiência subjetiva. Eu acho que daria um passo até atrás. Isso começou antes mesmo, assim, com o surgimento dos diplomas, com o surgimento do nominalismo com o Guilherme de Ockham. Aí toda essa questão filosófica começou a desandar, pensamento mais naturalista e nominalista, e aí isso gerou muita confusão, né? E a partir desse momento, a razão, que ela era muito próxima, muito ligada com a fé, que ela, né, ela era, assim, todo mundo entendia que fazia parte, desde da filosofia grega até então, ninguém nunca separou essa questão mais metafísica, ontológica, da razão, do pensamento lógico. E aí, a partir dessa época, as coisas começaram a desandar, começaram a fugir um pouco do rumo. E aí, com a reforma protestante, isso se acentuou muito, né? Você até falou dessa parte sentimental, mas teve um longo caminho, né? Uma longa marcha da vaca pro brejo até essa parte sentimental, né? Teve ali no iluminismo também, a gente passou por muita coisa também que destruiu tudo isso. Mas acho que o Peter vai falar bastante sobre isso também, né? Sim, sim. E antes aqui até de passar a bola aqui pro Peter, né? Peter, se você também quiser comentar alguma coisa, você levanta a mão aí. Você viu que o Bruno fez isso, né? Você clica ali na beleza. Mãozinha também. Deixa eu tentar descobrir como é que faz isso aqui. É só clicar na mãozinha, que tá ali
embaixo ali nos áudios. Ah, beleza. Aprendi. Tá bom? Aí você clica, ele levanta a mão, depois você clica de novo, aí ele abaixa a mão, né? Senão vai ficar sacudindo ali um tempão. E também, né, a gente falou aqui dessa questão da fé, né? Se a gente também pega ali toda a questão da razão, né? A gente pode voltar mais, né? Mas existe também essa ideia, né, do método científico, né, que surgiu ali por volta do século XVII, século XVIII, né? O método científico que é baseado ali em critérios empíricos, né, da experiência. O problema que se coloca, levanta uma hipótese, vou testá-la a partir de critérios experimentais, e se a teoria passar pelos testes, então ela é considerada cientificamente válida, né? Mas assim, o problema não é a ciência também, né? O problema é o cientificismo. O cientificismo que a gente já tratou também em podcasts anteriores, né? Que é essa absolutização da ciência, né? Essa ciência que é colocada como um deus, essa idolatria, e a ciência que é capaz de resolver todos os problemas, e o resto não tem nenhum valor, né? Inclusive coloca a fé de lado. Então, assim, diante desse cenário também, com o tempo, foi havendo essa divisão também, né? Da fé e da razão, certo? E daí, então, surge também, né, recentemente aí, né, alguns anos atrás, né, a encíclica Fé e Razão, né, de São João Paulo II, foi escrita ali em 1998, e tem um trecho, né, que é famosíssimo, né, que fala: a fé e a razão constituem como duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade, né, essa que é famosíssima, enfim. Então, assim, falando rapidamente, o Peter pode acrescentar, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa também. A gente fala de São João Paulo II, ele meio que une essa teologia tomista com o personalismo dele, né? O personalismo de João Paulo II, que é essa análise do homem, no contexto do homem a partir da sua integralidade, né? Então, o homem é formado por corpo, alma, espírito, e para compreender o homem eu preciso compreender todas as suas partes, né? E ele começa a falar também na encíclica que houve um abandono, né, da metafísica. Então, houve esse distanciamento dessas perguntas que são intrínsecas ao ser humano, né? Metafísica, que é o estudo do ser, né? Então, essas perguntas que são intrínsecas a nós, que foram deixadas de lado, né? O Bruno até falou do nominalismo, talvez a gente pode até discorrer um pouco mais sobre isso mais adiante, né? Mas o nominalismo é meio que a antessala, né, de tudo isso, né? De toda essa confusão também que aconteceu. Então, essa encíclica, ela meio que ela é um chamado de atenção sobre essa crise do pensamento na cultura moderna, que dá rasas respostas a essas perguntas que são complexas, né, do ser humano. Vocês falaram um pouquinho sobre essa questão da separação, né, da fé e razão. Isso veio, assim, definitivamente com o iluminismo, mas a gente vê o mau uso da razão desde sempre. Acho que desde sempre na história da humanidade você encontra o mau uso da razão. Então, se a gente voltar lá para os gregos, existiam aquelas pessoas que buscavam a razão não pela busca da verdade, mas pela busca de um cargo social, pela busca de um status social, né? Então, desde sempre a gente encontra esse mau uso da razão, mas foi pelo iluminismo que realmente houve essa separação, onde passou a se colocar que as pessoas que se utilizavam da razão, as pessoas que eram científicas, elas não poderiam ter fé, e as pessoas que têm fé, elas são incapazes de usar a razão. Então, e é realmente uma separação para denegrir a fé, de certa forma, né? E o que a gente sabe que isso não é verdade. Porque, por exemplo, voltando aos gregos mesmo, Sócrates foi acusado de não acreditar nos deuses, né? De ser ateu. E ele provou no próprio discurso que ele acreditava, que ele era um homem de fé, mostrando que, de fato, a razão e a fé, elas sempre caminharam juntos. Claro que isso ganhou um outro patamar com a cristandade, né, com a revelação da verdade, com Jesus Cristo, e foi onde realmente a razão alcançou os graus mais elevados, com São Tomás de Aquino, com a escolástica. Foi a igreja que fundou as universidades. A gente sabe que a verdade, né? Exatamente. A gente sabe que muito dos problemas modernos se devem às universidades, não pela instituição em si, mas pelas pessoas só quererem buscar um diploma. Mas a ideia inicial da universidade era a busca da verdade, era a busca por Deus, de certa forma, porque quando se busca a verdade de forma racional, você acaba encontrando Deus. Então, a fé e a razão, elas sempre andaram juntas, existe uma propaganda tentando separar isso, e São João Paulo II, ele vem mostrando que não, que nós somos uma pessoa completa, e a fé e a razão, elas fazem parte
do ser humano como tal, e elas precisam caminhar junto. Uma fé sem razão, ela acaba caindo num sentimento e até num certo tipo de loucura. E uma razão sem a fé, ela acaba caindo num cientificismo bobo que não leva a lugar nenhum, no materialismo, né? Então, sim, essa encíclica do Papa João Paulo II é de alguma forma providencial, né? Ele vai condenar o subjetivismo, vai condenar o relativismo, condenar não no sentido Eita, acho que canônico do caiu. termo, né? Mas nas ideias, porque O ela nome não é dele tá aparecendo pra mim. uma Tá bula, por aparecendo pra exemplo, mim assim, né? Apareceu, mas parou de aparecer agora. Vai Sumiu. condenar aquele Ele caiu. tipo de evolucionismo Provavelmente deve ter filosófico, onde não fechado, existe uma uma coisa assim. estabilidade, não existe o absoluto, O áudio tava né? bom, acho que Então, o relativismo moral e tudo não mais. deve ser internet. Né? E vai trabalhar de forma um tanto equilibrada justamente nessa relação da fé com a razão, né? Condenando Peter. os extremos. Peter, Volta. desculpa te cortar, mas volta porque você ficou offline e depois você voltou. Não acredito. Você começou a falar isso meu. Não, Sério? você Eu não começou. nada, sério. Você começou a falar da encíclica que ela foi muito providencial e cortou. Sumiu. Então vamos retomar. Tá? Então, Eu beleza. dizia que a encíclica do Papa João Paulo II ela foi muito providencial, sobretudo nos tempos atuais, onde, enfim, a gente está no fundo do poço intelectual, né? Hoje, em 2022, está muito pior do que em 98, mas hoje a gente está colhendo as sementes de décadas e décadas atrás, né? João Paulo II, como um grande intelectual, já sabia, já podia prever o que iria acontecer, e até mesmo lança essa encíclica para os bispos, né? Essa encíclica foi endereçada aos bispos para que, enfim, os bispos pudessem ensinar retamente, né, as suas ovelhas, né? Então, João Paulo II vai condenar o subjetivismo, o relativismo, né, aquele evolucionismo filosófico onde nada é estável, nada é absoluto, o relativismo moral. Claro que ele não vai condenar no sentido canônico do termo, porque a encíclica não é uma bula, né? E vai trabalhar muito bem com as relações entre a fé e a razão, né? Denunciando também o erro do racionalismo e o erro do fideísmo, né? Agora, uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado ao ler essa encíclica, interpretá-la e tudo mais, é o cuidado com a analogia das asas que o Papa faz, né? Porque quando a gente fala de asas, a gente tende a entender as coisas como forças equivalentes. Então, são duas asas que cumprem funções paralelas, né? Mas não é isso, certo? Não é isso, né? A fé e a razão não são de modo algum coisas paralelas, né? A fé é divina, a razão é humana. A fé é sobrenatural e a razão é natural. E veja só, o Papa diz que a fé e a razão constituem como que duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Então, não são duas asas que nos elevam para o céu, como eu vejo muita gente falar. Tem até música que fala sobre isso, né? A fé e a razão são duas asas que nos elevam para o céu. Isso é um erro, né? O que leva a gente para o céu é a graça, mediante a fé, que, aliás, já é graça também. Né? A própria fé já é graça, nós recebemos de Deus imerecidamente. Então, a razão não leva ninguém para o céu. Né? Então a gente vê, né? Platão, Aristóteles, grandes sábios, né? Os filósofos, né? Como se diz, toda filosofia é uma nota de rodapé de Platão e Aristóteles, mas a sabedoria deles, que é a sabedoria natural, a filosofia, não tinha capacidade de salvá-los. Né? Se eles foram salvos ou não, a gente não sabe. Mas se o foram por vias extraordinárias, que a gente não conhece, né? E foram por graça de Deus, não pela razão, certo? A causa da nossa salvação é Deus, né? E veja só, nós somos tão incapazes de nos salvar sozinhos que Deus ainda precisa Ele mesmo nos dar capacidades de conhecê-lo, de esperá-lo e de amá-lo, que são as três virtudes teologais, né? A fé, a esperança e a caridade. Então, a fé e a razão são duas asas que nos levam para a contemplação da verdade. Ok, mas as duas não contemplam a mesma verdade, as duas verdades não são de igual importância, certo? Né? Porque as verdades da fé são as verdades divinas e as verdades da razão são as verdades naturais. Né? Então, tecnicamente, a analogia que sempre se usou, tecnicamente não, tradicionalmente, né?
a analogia que sempre se usou para usar, né, para ilustrar a relação entre a fé e a razão é que a fé ilumina a razão, né? Então é a luz divina que ilumina a razão humana e que agora possibilita o homem a enxergar coisas para além da razão, né? Claro, eu não estou querendo fazer nenhuma crítica ao Papa aqui, né? Pelo amor de Deus, eu vou corrigir o Papa, né? Não é isso, mas é alertando a nós que lemos, né, aquilo que ele escreveu. Certamente, o Papa João Paulo II, São João Paulo II, né, ele sabia do que ele estava escrevendo, né, e provavelmente tinha esses pressupostos, e escreve para os bispos, né, o qual já subentende-se aí que tem uma formação relativamente boa, né, da filosofia e tudo mais, da tradição, né. Mas eu já vi muita gente incorrer no erro, né, de dizer que fé e razão são duas asas que nos levam para o céu e está tudo certo, né? São coisas iguais. E não é assim. A razão é subordinada à fé, né? A filosofia é serva da teologia sagrada, né? Tanto que Santo Anselmo já dizia lá no século XII, fides querens intellectum, né? Que é o fundamento da teologia, a fé que busca intelecção. Né? Para o católico, a gente não entende para crer. A gente primeiro crê e depois já vai buscar entender. Né? A gente vai buscar as razões depois daquilo depois que a gente já creu, porque a gente crê pela autoridade de Deus que revela, né? Então, Deus infunde a fé no nosso intelecto, né? Como uma semente que cai no solo, né? Então a gente só precisa ordenar as coisas, né? A razão se ordena à fé, certo? Nossa, falei demais, né? Não, imagina. É tão verdade isso que, assim, o maior sentido de nós usarmos a nossa razão, de nós usarmos a nossa inteligência é o conhecimento da verdade. Então, é a busca de Deus, é aumentar a nossa fé, né? Se fosse contrário, se a razão ela fosse equivalente de fato à fé, ela seria, por exemplo, uma virtude teologal, e não é, ela não tá ali, né? É a fé, a esperança e a caridade. Essas são as três maiores coisas que nós devemos almejar, além de tudo. A razão, ela nos ajuda a compreender a nossa fé e nos ajuda a viver a nossa fé de forma mais profunda, muitas vezes, porque quanto mais nós conhecemos a verdade, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós somos capazes de amá-lo. Mas a fé sempre, ela estará acima da razão, né? E é interessante porque a gente tende, por causa dessa construção de pensamento moderno, a gente tende a falar dessas coisas como se elas fossem separadas, mas é impossível separar. Para eu ter fé, eu preciso a fé que me ilumina, para que eu entenda e a minha fé cresça, para que me ilumine, para que eu entenda e minha fé cresça, e essas coisas, porque imagina um louco sem uma capacidade intelectual de absorver com nada, a fé vai iluminar, e ele, por qualquer que seja o motivo, né, dele estar nessa situação, ele não vai conseguir vivenciar a plenitude da fé. Ao mesmo tempo, pessoa sem fé nenhuma, buscando a razão, ela não tem sentido, ela não tem para onde ir. Então essas coisas, na verdade, elas parecem que são separadas por causa do pensamento da construção moderna que foi imposta, né, na nossa sociedade. Mas no final das contas, elas têm que sempre caminhar juntas, né? Eu não posso dizer que eu vivo a plenitude da fé sem entender e conhecer. Eu não amo aquilo que eu não conheço, né? É até possível, por exemplo, uma santidade sem a razão, em algum caso muito extraordinário, mas assim, é um caso extraordinário, é uma graça de Deus. Mas, por exemplo, não é possível a santidade só com o uso da razão, porque vai ser necessário a fé, né? E complementando isso aí, é o famoso creio para compreender e compreendo para crer, né? É uma coisa que... Mas assim, a gente falou no começo ali sobre apologética, né? Peter, nos dê aí então a honra de entender um pouco sobre isso, né? Que tem muito a ver também com o seu trabalho. Sim, sim. É bem simples, na verdade, né? A apologética, ela se ocupa em defender a fé, né? É o ramo da teologia que busca dar uma explicação racional para aquelas verdades que são afirmadas pela fé, né? Então, a apologética vem de apologia, do grego, que significa defesa ou defesa verbal, né? É uma disciplina teórica, digamos assim, mas com uma aplicação prática, né? Algo que a igreja sempre fez, sempre faz e sempre vai fazer, né? A doutrina da igreja, ela foi forjada pela apologética, né? A segunda geração dos santos padres, que são aqueles primeiros escritores cristãos, logo depois dos apóstolos, né? A segunda geração já são chamados os padres apologistas, porque eles se levantaram como um escudo para que a fé católica continuasse de pé, né? São Justino Mártir, Santo Hipólito, São Clemente de Alexandria, né? Então, todos os dogmas da igreja, eles proclamados por papas ou por concílios, né? Eles foram atos apologéticos,
foram atos em defesa da fé, né? Os dogmas eles só são proclamados pela igreja quando alguma doutrina é colocada em dúvida. Quando os arianos, no século IV, duvidaram da divindade de Cristo, então a igreja se reuniu lá no Concílio de Nicéia para defender, não, Cristo é Deus, né? Então veja, apologética, né? Quando os nestorianos, no século V, ensinava que Cristo, além de possuir duas naturezas, possuía também duas pessoas, a divina e a humana, né? A igreja se reuniu no Concílio de Éfeso para defender que Jesus, não, ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, do ponto de vista natural, né? Mas Cristo tem uma pessoa só, que é a pessoa divina, e foi essa pessoa, inclusive, que nasceu de Nossa Senhora, né? E por isso Maria pode ser chamada Theotokos, a mãe de Deus, né? E foi assim em todos os outros concílios, em todos os dogmas da igreja, né? Foram atos da apologética, da defesa da fé. E que aí volta muito naquilo que a gente estava falando, né? Que essas coisas são sempre muito unidas entre fé e razão. Porque essa defesa toda da verdade, e com verdade aqui no sentido de V maiúsculo mesmo, né? Do corpo místico de Cristo, da igreja, ela sempre vem muito baseada em, né? Claro que a fé que ilumina, mas essa defesa só é bem feita, né, através da razão, porque se ela não está bem fundamentada, ela pode ser rebatida. Então, essas coisas têm que se completar. Para uma fé ser bem vivida e ser bem aceita, ela precisa ser muito bem estruturada e entendida, né? Uhum. Nos adentrando então mais sobre essa questão da razão, né? Depois vocês até me corrijam se eu estiver errado aqui, não quero falar besteira, né? Mas a gente volta, né? A gente tá falando ali, a gente sempre tá voltando ali na história da igreja, enfim, nos acontecimentos do mundo, mas a gente volta ali até ali meados do século XII, né? Existia a igreja, ela era bem assim, ela tinha como base, né, de querendo ou não, esse neoplatonismo, né, que era essa doutrina, né, das ideias, que querendo ou não, acabava se afastando de certa forma a questão da razão, né, a razão não era uma coisa tão valorizada assim quanto a questão da fé, certo? Aí depois, a partir ali de 1600, né, a partir ali, quando houve esse movimento onde a igreja começou a conhecer mais Aristóteles, né, a obra de Aristóteles, né, houve esse movimento aristotélico, onde a gente pode trazer, né, um grande adepto aí, conhecidíssimo, né, que é Santo Tomás de Aquino. Começa então a haver esse aprofundamento também sobre a questão da razão, né? E Aristóteles ele vai falar muito, né, sobre Aristóteles não, desculpa. São Tomás de Aquino ele vai falar muito, né, sobre a questão da razão, né? Essa coisa de conferir argumentos sólidos, né, para os cristãos, até mesmo para você poder defender a fé. A gente está falando aqui de apologética, né? Pois São Tomás de Aquino ele vai escrever então a Suma Teológica, né? A Suma Teológica que é uma introdução, né, para as questões ali da teologia. Imagina, se isso é uma introdução, imagina o que não tinha, né, na cabeça de São Tomás de Aquino, né? Se a Suma é uma introdução. Mas assim, entrando então nessa questão, né? Então foi começando então a ter uma abertura maior, né? Para a questão da razão em si. Não que eu tô falando que antes a igreja não falava disso, né? Santo Agostinho ele já falava muito sobre isso também, né? Mas a igreja ainda assim existia essa influência muito platônica, né? E depois passou a ter uma influência também aristotélica sobre essa questão. Então, Peter, explica-nos, né? Então, o que seria a razão? Então, a gente precisa dividir, digamos assim, a razão enquanto ato da razão, né, e o objeto da razão, né? O ato da razão é o modo como nós compreendemos, né? Nós dizemos hoje que nós temos que a nossa razão opera por 3 atos, né? A simples apreensão, o juízo e o raciocínio, né? Então nós compreendemos, nós julgamos e nós provamos, né? Nós compreendemos pela simples apreensão, a primeira operação do intelecto, nós julgamos pela segunda operação do intelecto, que é o juízo, e nós provamos pelo raciocínio, né? Então nós provamos porque essa coisa é assim, não pode ser de outro modo, é onde nós temos o argumento, né? Todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal, é um argumento, silogismo, né? Então aqui é a lógica em operação. Né? E a razão enquanto objeto são as verdades naturais. É tudo aquilo que a gente pode conhecer justamente, né? Tudo aquilo que a gente pode conhecer, julgar e provar. Né? Então a filosofia, as ciências naturais, a matemática e etc. Né? Claro, aqui eu estou falando de uma perspectiva da lógica aristotélica, né? De que justamente se serviu magistralmente Santo Tomás,
né, e os escolásticos depois dele. Né? A lógica ela é basicamente a arte de pensar, né? A arte que rege, que guia os atos da nossa razão para que a gente possa alcançar a verdade com ordem, com facilidade e sem erro. Né? E a estrutura de operação da nossa mente, né, do nosso intelecto, é um reflexo, né, da própria estrutura da realidade. Né? A realidade foi feita por um logos, que é ordenado, que tem lógica. Né? Então, por isso, nosso intelecto, que opera por essas regras, digamos assim, né, pode conhecer a realidade. Existe uma coerência lógica presente em toda a criação, em toda a realidade. Então, por isso, a lógica, ela não é a regra de um jogo que a gente pode mudar, que a gente pode alterar quando bem entender. Né? Uhum. É interessante sobre isso, porque quando eu era mais moleque, não que eu tenha uma resposta para isso, ou pode ser que eu fale um monte de besteira aqui, porque vocês sabem, né? Quem entende é o Peter, que a gente só dá palpite. Da pitaco. A gente dá pitaco. Mas eu ficava pensando, por que Cristo quis se encarnar, quis morrer na cruz? Por que a salvação teve que ser dessa forma? Porque, assim, né, claro que ele quis, isso é óbvio, mas assim, ele respeitou, inclusive, a ordem da própria criação, a ordem, todo esse conceito lógico daquilo que ele fez. Então, ele não quis mudar nada da forma como o mundo foi criado, como as coisas estavam ordenadas para ser. Então, essa foi a melhor forma que ele encontrou para manter a criação intacta do que ele fez e ainda assim salvar todo mundo. Todo mundo não, né? Salvar a muitos, né? Salvar a humanidade. Então, quando eu comecei a entender esse tipo de coisa, quando eu comecei a admirar mais ainda, comecei a amar mais ainda o sacrifício. Porque a gente entende que ele preservou cada mínimo detalhe de tudo aquilo que ele fez e mesmo assim nos resgatou. Isso é maravilhoso, né? Ele não precisava fazer nada disso, né? O padre Antônio Roy Marim diz que um simples sorriso de Cristo já seria suficiente para salvar a humanidade inteira, né? Porque todos os atos de Cristo tinham valor infinito, mas ele quis realmente se sacrificar, né, pela nossa salvação. Mas isso são dados da fé, né? São dados que a gente não alcança pela razão, né? A razão, ela opera com os dados da natureza, do mundo criado, né? Então, por exemplo, nós podemos concluir pela razão que Cristo realmente existiu, que ele foi uma pessoa que viveu lá na Palestina há 2000 anos atrás, né? Mas que ele era o Filho de Deus que se encarnou, isso a gente crê porque Deus nos revelou, né? E a gente crê pela confiança em Deus, né? Não necessariamente pela razão em si. Ninguém, por um silogismo, por uma investigação filosófica, poderia concluir que Cristo é Deus pelo simples raciocínio, pelo uso da razão, mesmo que fosse um Platão e um Aristóteles, né? Isso é impossível. Seria até interessante, né, falar um pouco sobre... Não sei, Peter, o que você está pensando aí depois, em continuar falando sobre a questão da razão, mas talvez falar sobre sobre a questão da percepção, né, e como que a gente formula, né, os conceitos, como a gente cria uma definição, como se transforma aquilo em linguagem, que também dá para entender um pouco também como que funciona, né, o raciocínio humano, né? Sim, sim. Então, nós temos as 3 operações do intelecto, que são a simples apreensão, o juízo e o raciocínio, né? Então, vejam, quando nós enxergamos algo, a primeira fonte do conhecimento ela é pelos sentidos, certo? São os nossos olhos, o nosso ouvido, o nosso tato, né? E o que acontece? Nós enxergamos algo na realidade, né? E aí nós enxergamos, ou seja, pelos sentidos, né? Algo que é comum aos animais, e aí o nosso intelecto opera a partir desse dado da realidade, né? Então ele vai captar aquilo que está na realidade e vai formar um conceito, certo? Vai formar um conceito. Depois o juízo entra em operação para ver se o conceito que foi formado, digamos assim, se predica daquele objeto da realidade. Então ele julga, não, é verdadeiro, não é verdadeiro, né? E pela razão, pelo raciocínio, né, você então forma um silogismo para provar, não, aquilo é assim e não pode ser de outro modo, né? Existe então uma espécie de como é que é?
de escadinha do conhecimento, né? Nós temos a coisa real, né? Que está lá na realidade, aquela vaquinha, né? Lá no pasto, né? Ela pode ser gorda, ela pode ser magra, ela pode ser malhada, pode ser branca. Quando nossos olhos enxergam aquela vaca em especial, o nosso intelecto ele opera abstraindo todos esses aspectos exteriores, né? Se ela é gorda, se ela é malhada, se ela é alta, não importa. Ele forma um conceito de vaca, que é o que faz com que a gente reconheça uma vaca em todos os outros indivíduos da espécie, né? Então, a coisa real, nossa mente forma um conceito mental, né? E aí esse conceito mental ele é expressado por palavras, né, escritas ou faladas, né? Que é a definição. Então, o modo como nós conhecemos basicamente é esse, né? Então, nós, pelos sentidos, conhecemos a coisa real, nosso intelecto forma uma imagem dentro dele, né? Digamos assim, ele forma uma cópia daquilo que é real no intelecto, e aí forma o conceito e forma a definição. E aí as outras operações entram a partir disso, né? Julgando se aquilo é verdadeiro e provando que aquilo é verdadeiro, né? Basicamente é assim, de modo bem simples. Sim, sim. E o Bruno citou lá atrás, né, sobre o nominalismo, né? O nominalismo ele meio que vem estragar um pouco isso, né? O nominalismo ali de Guilherme de Ockham, né, do Escoto, porque o nominalismo ele nega a essência, né? Então você não consegue identificar ali, não tem uma essência, né, nas coisas, as coisas não possuem uma natureza. Então você dá um nome por um simples contrato, uma simples convenção, é apenas um nome, não tem essência, não tem nada disso. Então, assim, o nosso intelecto também não serve para nada, né? Porque ele tá aqui, de certa forma, para compreender a realidade também, né? Então, se as coisas, se os nomes, as coisas são simples nomes, então nem precisa do intelecto para isso, né? E também leva aí essas últimas consequências, que é o que a gente está contemplando hoje, né? Ideologia de gênero, gênero disso, gênero daquilo, Nada nova é o que é, né? língua. Exato. Exatamente. O nominalismo é que assim, existe uma coisa, por exemplo, quando a gente fala que o nosso intelecto consegue aprender o conceito das coisas, é porque esses conceitos eles existem de fato na realidade, naquele indivíduo da espécie, né? Então, aquela vaquinha do pasto que eu falei, na natureza dela existe algo universal, comum a todas as outras vacas, né? E o nominalismo ele vai negar isso, né? Ele vai dizer que a gente chama vaca de vaca só por convenção, né? Não existe um conceito universal, é a negação dos universais, né? É uma querela enorme que aconteceu ali na escolástica medieval, né? E dos Scotus aí, que é beato da igreja, aliás, um grande defensor da Imaculada Conceição, né? Mas cometeu aí um grande erro na filosofia, digamos assim. É claro que assim, a gente fala erro hoje, mas naquele tempo era um negócio meio acirrado, assim, né? As coisas estavam sendo descobertas ainda, né? Então é muito fácil você julgar hoje, né? Mas naquele tempo não era assim. A gente faria pior, né? Certamente. Não. Ele é um grande intelectual, né? Conhecido Sim. como Doutor Sutil. Tá? Foi canonizado pelo Papa João Paulo II. Canonizado não, beatificado pelo Papa João Paulo II, inclusive. Então, a gente diz que o nominalismo ele é a antessala do pensamento moderno, né? Porque ele começou negando os universais, e a partir daí, né, o negócio foi só crescendo, né? A ponto de que, bom, hoje em dia você já não tem mais capacidade de conhecer nada. Né? Hoje em dia não existe, evidentemente, conceito, como é que é? É unanimidade praticamente hoje que não existem, né, conceitos universais, não existe metafísica. Hoje a gente tem todas essas bobagens aí no mundo moderno. Exatamente. E falando também, né, sobre a fé, né? Então, dando aí as definições da fé, a gente começou falando ali um pouco sobre. O Bruno voltou um pouco mais, né? Eu falei um pouco ali sobre a questão também do sentimentalismo, né? A fé que é reduzida a isso, né? Sentimentalismos e emoções sensoriais e depois também existe, até hoje, né? Existe também esse movimento pentecostal também que meio que fortaleceu também um pouco mais essa ideia, né? Mas entender também que a nossa fé ela tem como objeto último Deus, certo?
Então ela não se resume a um sentimentalismo, né? Peter, nos ajuda a entender um pouco também mais sobre isso. Sim. Da mesma forma que a gente fez com a razão, né, dividindo entre o ato da razão e o objeto, a gente pode fazer com a fé também, né? Então a fé enquanto ato, né, ela é a virtude que Deus nos infunde para que nós possamos conhecer e assentir as verdades que ele revelou. Então nós conhecemos e aceitamos as verdades que ele revelou, né? Então fé é diferente do ato de crer, né? Porque humanamente eu posso crer em muitas coisas, né? Posso crer que o Brasil vai melhorar, que o Palmeiras um dia vai ganhar um mundial, né? Posso crer que amanhã vai chover, sei lá, né? Que aquilo que meu amigo diz é verdade, né? Agora a fé é muito mais que isso, é muito mais que um simples crer, né? E aí que o Peter Kreeft, que é um autor que eu gosto muito, ele enumera pelo menos 4 aspectos da fé, né, em ordem gradativa. Então nós temos a fé emocional, né, que é uma certa sensação de segurança, de confiança numa pessoa ou em Deus que seja, né? E aí que se inclui também nessa confiança uma certa esperança, né? Uma certa paz, né? Uma esperança que é algo mais do que um simples desejo, uma paz que é algo mais do que a simples tranquilidade, né? Então, mas aqui é o primeiro nível, mais elementar da fé, né? Nós temos a fé intelectual, que é uma fé superior à sentimental, porque é muito mais segura, é muito mais estável, é imutável, admite as verdades perenes, né? Então, com a fé intelectual, você continua crendo, mesmo que as suas emoções sejam abaladas, né? Então, é aquela fé que livremente assente a tudo que Deus revelou, né? Depois nós temos a fé volitiva, que é a fé que reside não no nosso intelecto, que é a nossa capacidade de conhecer, mas que reside na nossa vontade, que é a nossa capacidade de desejar, né? Todo homem tem essas duas capacidades superiores, né? O intelecto e a vontade. Pelo intelecto a gente conhece, pela vontade a gente deseja. Então, a fé volitiva é responsável pela nossa fidelidade a Deus, né? É o compromisso que nós fazemos com Deus e conosco mesmos, né? De obedecermos à vontade de Deus, né? E aqui reside o amor a Deus propriamente dito. Por isso que alguns vão chamar isso de caridade mesmo, né? Então, não vão usar o termo de fé volitiva, mas vão falar caridade. Eu estou tomando fé aqui no sentido um pouco mais amplo. Mas é a própria caridade, né? A virtude que Deus nos infunde para amá-lo, né? Para sermos fiéis e obedecê-lo, né? E nós temos, por fim, a fé salvífica, né? Que o Peter Kreeft também coloca, que é aquela fé que ela reside naquele lugar que a Escritura chama de coração, que não é nem a vontade nem o intelecto, é aquele lugar mais profundo da nossa alma, né? É aquela fé que faz com que a gente tome decisões em favor de Deus que moldam o nosso caráter, né? Que forjam o nosso ser. É aqui que reside o nosso verdadeiro sim a Deus, digamos assim, né? E a fé enquanto objeto é tudo aquilo que nós cremos, né? Tudo aquilo que nós cremos que Deus nos revelou e que chegou até nós pela Escritura ou pela tradição da igreja, né? Que é expresso pelas proposições, pelos artigos de fé, pelos dogmas, né? Como você falou bem, Lucas, o objeto último da nossa fé é Deus mesmo, né? Quando nós rezamos o credo, a gente professa o credo, né? Falando, olha, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, né? Creio em Jesus Cristo, creio no Espírito Santo. Eu não falo creio no dogma tal, né? Creio na Sagrada Escritura, né? Por quê? Porque esses são objetos secundários de fé, né? Não porque são secundários significa que são menos importantes, né? Mas os dogmas, as proposições, as formulações, aquilo que a gente tem no catecismo, por exemplo, que nós estudamos para conhecer aquilo que é a nossa fé, serve como que um mapa estrutural da nossa fé, né? Porque aqui, enquanto a gente vive no mundo, a gente não conhece a Deus face a face, a gente vê a coisa como que no espelho, como diz São Paulo, né? Então os dogmas, as proposições, as formulações contêm o tesouro daquilo que Deus revelou de si mesmo a nós, né? Mas o objeto real da nossa fé é Deus mesmo, né? Então, pela fé, nós aderimos, sim, aos dogmas, nós aderimos às formulações, mas porque elas, de algum modo, se ordenam a Deus,
né? Então, se você tem plena confiança em alguém, um amigo, né, plena confiança, você acredita em tudo o que esse amigo fala para você, né? Então, assim também nós confiamos em tudo aquilo que a igreja fala para nós, né? Em tudo aquilo que a igreja formulou e que são dogmas de fé. Mas esses são objetos secundários, né? A gente não pode parar nas formulações, né? Sem deixar que a nossa fé nos dogmas, né? Sem deixar que a nossa fé nos dogmas alcance a Deus, né? Não sei se essa frase ficou bem formulada. Mas a gente não pode, eu quero dizer que a gente não pode parar na fé, nos dogmas, nas formulações, sem buscar a Deus através deles, né? Um relacionamento, né? Exatamente. E da mesma forma, a gente não pode querer alcançar a Deus ignorando os dogmas, né? Ignorando as formulações, ignorando as doutrinas. Por quê? Porque sem um relacionamento real, né, as doutrinas são inúteis, né? Mas por outro lado, você não admitir o dogma, né? Você não admitir a doutrina, como é que você vai conhecer a Deus? Se é o dogma, se é a doutrina que guarda aquilo que ele revelou, né? Sem o dogma e sem a doutrina, com quem você está se relacionando, né? Que Deus é esse que você está inventando? Exatamente. Então, existem aí essas nuances, né? O nosso objeto último, aquilo que a gente crê de verdade, aquilo que a nossa fé deve conduzir, é para o relacionamento com Deus. Então, esse é o objeto último. Mas a gente conhece a Deus pelos dogmas, pelas formulações, né? Então, a gente não pode buscar um sem o outro e nem parar, né, nos dogmas, nas formulações, sem buscar um relacionamento com Deus. Vai ser uma espécie de racionalismo da fé, né? Você para ali só para compreender as verdades reveladas, mas não busca um relacionamento sincero com Deus, né? O Lucas já cantou a bola que eu acabo fugindo do tema, que eu acabo, então vocês me perdoem, mas você foi falando, eu fui pensando aqui. Olha aí, ó. Manda ver. Aí, hein? Porque muito daquilo que a gente estuda de ascética e mística, a gente vê que casa com essa evolução da razão. Então, as três vias, a purgativa, a iluminativa e a unitiva, ou as moradas de Santa Teresa, ou até a noite escura de São João, a gente vê que passa por todas essas etapas. A gente precisa, né, sair dessa parte sentimental, evoluir para uma mais racional, onde a fé vai criando raízes, a gente vai entendendo. Depois a gente evolui mais uma vez, onde a gente dobra a nossa vontade, mesmo que, né, a gente não sinta mais nada, que a razão às vezes não faça muito sentido, a gente passe por dificuldades até de entendimento, mas que a gente evolua ao ponto de se unir a Deus, onde a nossa fé vai estar de fato no coração, no espírito, vai estar enraizada em nós de tal forma que a gente se torna um com Deus. Então todas essas formas, tanto as três vias, nas moradas, todos esses caminhos de evolução ascética e mística, acabam, né, partindo por esse caminho da fé, esse crescimento da fé até uma fé onde já, né, como de São Paulo, não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, né? Se une de tal forma que essa fé já é perfeita, né? Que é a santidade. Exatamente. Na verdade, o caminho da fé, né, é um caminho de conhecimento do Cristo. Então, inicialmente a gente é apresentado, tem o querigma, né, onde nós conhecemos a figura de Jesus, o próprio Cristo. Mas a gente conhece como que superficialmente, né? Eu ouvi falar, eu ouvi pela primeira vez. E aí, assim como os apóstolos, a igreja nos convida a viver esse caminho de conhecimento mais profundo. Então, é um Deus que eu ouvi falar, há um Deus que eu conheci, há um Deus que passa a caminhar comigo como amigo, até um ponto de um Deus que se torna o esposo de nossas almas, e ao ponto máximo, né, acredito, da nossa fé, de nós nos tornarmos um com Cristo, né, de que exatamente não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E isso é tanto um caminho espiritual, como também um caminho de entendimento, né, onde a nossa razão, ela vai sendo iluminada pela fé, ela vai sendo iluminada principalmente pela graça, para que a gente possa conhecer mais essa pessoa do Cristo, essa pessoa que é Deus que está ao nosso lado, né, desse Deus que se encarnou e se fez homem. Uhum. E existem os riscos, né? A gente tá falando de fé e razão aqui, nós já colocamos, né, os riscos de cair no sentimentalismo, o risco de cair no cientificismo. E a gente pode falar aqui, dar o nome para os bois, né? Que são esses extremos, que são os perigos, né? Peter, se você quiser falar um pouco sobre essa questão também. Sim, bom, esses perigos, eles estão relacionados justamente com o modo com que nós compreendemos a relação entre a fé e a razão. Né? Qual que é a ligação entre esses dois conjuntos de verdade?
Eu disse que nós temos, então, fé, que nós temos um conhecimento que é conhecido pela razão natural e um conhecimento que ele vem de Deus, né? E como que essas coisas se relacionam, certo? E aí a gente tem aí pelo menos 5 modos de responder essa pergunta. Qual que é a ligação entre os dois conjuntos de verdade, a verdade da fé e a verdade da razão, né? Então, passando rapidamente por alguns deles e já denunciando aí os seus erros também, né, e apontando para aquilo que é verdadeiro, né, nós temos como a primeira tentativa, que não é a primeira tentativa cronológica, obviamente, né, mas o que a gente tem mais de comum hoje em dia, que é o racionalismo, né? Então, o racionalismo, basicamente, ele vai dizer o seguinte, olha, tudo que é conhecido pela fé também é conhecido pela razão, mas nem tudo que é conhecido pela razão é conhecido pela fé. Então, no racionalismo, a fé seria como que uma subdivisão da razão. Né? Por quê? Porque a razão conhece tudo aquilo que é conhecido pela fé. Né? Então, daí surge aquela tendência de querer explicar o Jesus histórico, ignorando, né, todas as questões sobrenaturais de Jesus, os milagres, os fenômenos da Bíblia, a criação, o dilúvio, né, os fenômenos que aconteceram na vida dos santos, tudo isso vai buscar ser explicado por vias racionais, né? E derivado do racionalismo, nós temos o cientificismo, né? Que é a doutrina que diz que a ciência explica tudo, né? A ciência é a única via de conhecimento, né? Filosofia, metafísica, teologia, nada disso é conhecimento certo, né? Então, nós temos aqui, no cientificismo, não é nem a oposição de fé e razão, é a oposição de ciência e filosofia. Olha só, ciência e filosofia, as duas coisas de razão aqui já estão em oposição, né? Sendo que, no sentido clássico, qualquer forma de saber era chamada ciência, né? Ciência e filosofia sinônimos, né? Se a gente for tomar os termos clássicos. Mas hoje a gente tem uma divisão muito clara, inclusive na academia. Ciências naturais, ciências matemáticas são uma coisa, mas a filosofia é outra, né? Está tudo fragmentado, né? Exatamente. E quando a gente coloca a ciência nesses termos atuais como a única via de conhecimento, né? E aí você já supõe daí que dela também vem a resolução de todos os problemas da humanidade. E só ela pode fazer isso, né? E tudo aquilo que não está no escopo desse tipo de ciência, das ciências naturais, das ciências matemáticas, né, não se enquadra nesses campos de conhecimento, então é incognoscível, né? Acontece o seguinte, quando você afirma que a ciência é a única via de conhecimento, eu pergunto, onde é que está a ciência nessa afirmação? Porque essa é uma afirmação filosófica, está entendendo? Esse é um princípio que ele é incoerente por si mesmo. Ele não se sustenta, né? Como é que você vai provar cientificamente a lógica? Quer dizer, a ciência usa da lógica, né, para os seus experimentos, para os seus raciocínios, né? A lógica é um instrumento também da ciência natural, da ciência matemática, certo? Mas ela mesma não consegue provar a própria lógica, né? Como é que você vai provar a moral por vias científicas nesses termos, né? Como é que você vai provar que algo é bom ou é mal? Como é que você vai julgar que o nazismo, por exemplo, é uma atrocidade, né? E o cristianismo não? Como é que você vai julgar, né, os crimes de estupro, assassinato, roubo como coisas más? A ciência não pode fazer isso, né? A estética, não tem como você julgar pela ciência que algo é mais belo ou menos belo, né? E aí o que você faz? Você relativiza essas coisas. Não existe um conhecimento absoluto sobre isso, né? Então cada sociedade vai determinar para si aquilo que é mais conveniente, né? E na prática tudo então é justificável, né? Então nós vivemos segundo as verdades que nós conhecemos. Se tudo é imanente, se tudo é terreno, se tudo que se pode conhecer, só se pode conhecer as coisas verdadeiras pelo conhecimento científico, o que é falso, como a gente já viu, né? Então não importa mais a vida moral, não importa mais as questões mais elevadas, não importa mais as virtudes, não importa mais a religião, né? Hoje,
esse é o mundo que a gente vive, né? Onde as questões não vou nem falar só de religião em si, mas as questões da racionalidade mesmo, da filosofia, da metafísica, tudo isso é ignorado pela academia, né? Na escolástica medieval, houve uma tendência racionalista também, certo? Mas de outro modo, né? Uma coisa muito mais sofisticada do que o racionalismo de hoje, né? Mas também constitui um exagero, evidentemente, né? Que é a ideia de que você pode explicar todas as coisas da fé pela razão, né? Então, o que acontece? Santo Anselmo, por exemplo, que é um grande doutor da igreja, chegou a adotar a ideia de que era possível provar a divindade de Cristo, a trindade e tudo mais pelas vias racionais, você entendeu? Pelos argumentos, pelos silogismos e tudo mais, né? Nos dias atuais, a tendência é outra, né? Você vai buscar reinterpretar a religião segundo aquilo que você compreende. Então você encaixa o conteúdo da sua religião, né, dentro da sua filosofia, né? Aí eu vou fazer teologia como? Luta de classes, questões de gênero, minorias, né? Eu vou adequando aí aquelas verdades divinas, né, às minhas preferências ideológicas e políticas, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Senão eu passo para o fideísmo. Não, acho que pode Pode passar. Pode. Porque é muito completo. Viu? Muito bom. Não, no outro extremo, né, do racionalismo, a gente tem o fideísmo, né, que diz o seguinte, olha, tudo que é conhecido pela razão também é conhecido pela fé, mas nem tudo que é conhecido pela fé é conhecido pela razão. Então é o extremo oposto, né? Se no racionalismo a fé é uma subdivisão da razão, no fideísmo a razão é uma subdivisão da fé, né? Porque aqui a fé conhece tudo, mas não a razão. Não, então, para o fideísta, na prática, o único conhecimento possível é o conhecimento da fé. É o único conhecimento garantido, né? Então, veja o problema. A gente sabe que hoje Marte existe, por exemplo. A gente pode provar o teorema de Pitágoras, né, pelo uso da razão natural, da filosofia, mas não para o fideísta. Para o fideísta, todas essas verdades elas são duvidosas. Elas não são verdades em absoluto, são, no máximo, opiniões prováveis. Não dá para ter certeza. A única certeza que a gente tem é a certeza da fé, né? Existe algum tipo de fideísmo também em algumas alas do protestantismo. Um tipo de fideísmo em algumas alas, porque assim, o protestantismo ele é acusado de fideísta por si, né? Mas existe um tipo de fideísmo que é mais evidente, por exemplo, gente que não acredita na imortalidade da alma, porque, segundo eles, não está explícito na Escritura, não está explícito na revelação divina, né? Ora, mas você consegue conceber a imortalidade da alma pelo uso da razão natural, pela filosofia, você não precisa da Bíblia para isso, né? Mas eles desprezam esse tipo de conhecimento. Se não está na Bíblia, eu não aceito, né? Alguns outros protestantes vão interpretar a questão do sola escritura, né, que tudo tem que estar na Bíblia, que também é uma espécie de fideísmo. Nem todo protestante diz isso, tá? Uhum. Alguns outros protestantes admitem a tradição, né, só que eles têm a Bíblia como algo superior, né? Mas existem algumas alas protestantes que são mais radicais, então tudo efetivamente precisa estar na Bíblia. É um tipo de fideísmo também, né? Seguindo? Pode seguir, à vontade. Beleza. Porque então, quando alguém aqui for querer entrar, vai levantar a mão, com certeza. Então, pode ficar à vontade. Beleza. Outros dois modos de explicar a relação da fé e a razão são a coincidência e o dualismo, né? A coincidência é aquilo que diz que tudo que é conhecido pela razão é conhecido também pela fé e vice-versa, né? Então, a fé e a razão, as verdades da fé e as verdades da razão são intercambiáveis. Só que isso aqui, assim, eu nunca vi ninguém desenvolver, então fica no campo da possibilidade lógica mesmo, né? Na prática aqui não haveria diferença entre fé e razão. Agora, com relação ao dualismo, né, aí vai acontecer aquilo que foi falado no início do podcast, né, principalmente a partir aí da Revolução Francesa, do Iluminismo e tudo mais, né? Ou seja, o dualismo vai dizer que nada do que é conhecido pela fé é conhecido pela razão.
e nada do que é conhecido pela razão é conhecido pela fé. Então, a fé e a razão estão absolutamente separadas. São coisas excludentes, né? Estão em plena oposição. Né? Então, a gente vai ter a separação da igreja e do Estado, entre religião e filosofia, entre o sagrado e o profano, entre a ciência e a fé. Né? Então, muito do que a gente vê hoje constitui uma espécie também de dualismo. Né? Só que, claro, de um modo, a gente pode falar que é um dualismo de um modo um tanto racionalista e cientificista. Né? Mas veja, não se considera mais opiniões teológicas, né, nos debates políticos, por exemplo. Né? Isso é completamente relativizado e até mesmo jogado para debaixo dos panos, para escanteio. Ninguém se importa com isso. Você vai debater aborto, né, no Congresso, em algum lugar assim, né, as opiniões religiosas são completamente desprezíveis. Né? Por quê? Porque, para quem enxerga as coisas desse modo, né, a fé ela é reduzida como uma atitude meramente pessoal e subjetiva. Né? Então, a teologia nunca é uma fonte de conhecimento. Né? Só que o cristianismo é uma revelação pública. Né? As suas verdades são para todos. Hoje em dia, isso é inconcebível, né, no mundo que a gente está. Né? E veja, até mesmo dentro da igreja, existe uma espécie de dualismo também em algumas alas e alguns setores. Né? Por exemplo, eu lembro quando eu era do grupo de jovem, né, as discussões eram se a gente podia ouvir música do mundo. Né? Isso constitui uma espécie de dualismo também. Quer dizer, se não é algo explicitamente sagrado, religioso, então é desprezível. Né? Profano. Exatamente. Então eu lembro de palestrantes e tudo mais que diziam pra gente não assistir, pelo amor de Deus, Senhor dos Anéis. Porque tem magia, você tá entendendo? E magia é coisa do demônio. É quase o protestantismo. Né? Foi uma época bem hardcore mesmo, essa daí. Hardcore. Tacar fogo nos CDs, né? Isso aí. É uma espécie de dualismo também dentro da igreja. Claro que isso hoje em dia está muito mais atenuado, porque, graças a Deus, existem muitos projetos aí que ensinam a doutrina verdadeira da igreja, né? Mas no meu tempo não era tão assim, né? As formações nas igrejas eram muito precárias. Né? Então, mas engraçado, mas ao mesmo tempo também a gente vê na sociedade, né, fora da igreja, acho que como a gente está muito permeado por ideologias que contrapõem grupos, né? Então a gente vê que principalmente dentro do marxismo ali a luta de classes, né? A luta racial, enfim, tudo isso. Isso é muito acentuado, né? Eles utilizam muito disso para atacar a igreja. Então eles utilizam do dualismo e aí utilizam também, né, desses pensamentos para cada vez mais contrapor a fé, diminuir a fé e colocar todos os pensamentos teológicos, os pensamentos, você falou a questão do aborto e tudo, né, como se isso não tivesse validade nenhuma, né? Então, eu acho que esse pensamento, ele acaba acentuando ainda mais essa questão do dualismo, né? Porque a sociedade, ela está vivendo um momento de dualidade. Então, mesmo que a gente está falando do dualismo na fé, só que a sociedade em si ela está muito rachada, né, em todos os setores, seja político, econômico, enfim. Ou você é um pensamento econômico liberal, ou você é um pensamento mais Estado forte. Mesma coisa em tudo. Então, na política, você é de esquerda ou você é de direita. Então, no final das contas, tudo acaba sendo, né, dividido entre, né, o pessoal do Covades ia adorar isso. Tudo acaba ficando binário. Binário, isso que eu tava pensando. Então, exatamente. E aí, no final das contas, isso acaba atingindo muito essa questão da fé também, porque as pessoas acabam tendo que tomar partido, ou você é Palmeiras ou você é Corinthians, né? Então, e sempre, não existe nada que você pode aceitar, você não faz parte, mas você aceita, né? Então, isso dificulta muito. Sim. E o interessante é que você, distanciando um do outro, você enfraquece, né? Tanto um quanto o outro. Os dois lados, exato. A razão, ela se torna algo totalmente, né, empírico, exato, e a fé se torna algo totalmente sentimental e revelado e até loucura, entendeu? Enquanto a fé, ela perde muito do seu entendimento da revelação, a ciência se torna tudo aquilo que se dá para medir em laboratório. Então, no final das contas, ninguém explica nada direito, né? Hoje em dia a tendência é essa mesmo. A ciência virou uma ferramenta, uma calculadora e só.
é um instrumento de mensuração, né? Não existe mais conhecimento seguro. É engraçado porque a igreja sempre foi muito acusada, né, de ser irracional, de se voltar contra a ciência e tudo mais, né? Veja, a gente falou de Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, o platonismo dele, vocês sabiam, não vem de Platão, né? O platonismo de Santo Agostinho vem de Plotino, né? Que era um anticristão ferrenho, né? Ele era um filósofo pagão anticristão mesmo, assim, não era ateu, né? Ele era pagão, anticristão, né? Santo Tomás de Aquino, ele aprendeu Aristóteles, né, de fontes muçulmanas, né, dos árabes, certo? Então, assim, não importa para a igreja de onde vem a verdade, importa é que seja a verdade, né? Porque no final das contas, falando aqui, novamente resgatando aquele conceito de fé e razão, não me interpretem mal, porque, né, eu já dei aqui a introdução falando que não são as mesmas coisas, né? A fé é uma coisa, a razão é outra. Mas no final das contas, né, tanto as verdades da razão natural quanto as verdades da fé conduzem de alguma forma a Deus, né? Então, pela razão natural, a gente consegue conhecer já os atributos divinos. A gente consegue alcançar que existe um Deus, né? Que ele é todo poderoso, que ele é benevolente, né? Enfim, vários atributos de Deus a gente consegue conhecer pela razão natural, como conheceram, né? Platão, Aristóteles e tudo mais. Então, no final das contas, cada um ao seu modo, de acordo com o seu grau, né? Conduzem sim, né? A contemplação da verdade primeira, que é Deus, né? Claro que a razão precisa ser iluminada pela fé para chegar lá na revelação plena, né? Mas ambas concorrem aí, né, para esse fim. A criação aponta para o Criador, né? Não tem como. Exatamente, São Paulo já falava isso, né? Bom, ainda tem a última forma de explicar, né, aquela relação entre as verdades de fé e as verdades da razão, que é o que nós chamamos de superposição parcial, né? Um nome difícil, né? Mas para dizer o quê? Para dizer que, olha, algumas coisas, mas nem todas, que são conhecidas pela fé, podem também ser conhecidas pela razão, né? E vice-versa, né? Algumas coisas, mas nem todas, que são conhecidas pela razão, podem também ser conhecidas pela fé. E essa é a posição verdadeira, a posição tradicional que a igreja sempre adotou, né? Então aqui nós temos o conjunto de verdades naturais e um conjunto de verdades sobrenaturais que em algum ponto eles se interceptam, eles se relacionam, mas só parcialmente, né? Existem verdades que são exclusivas da fé e existem verdades que são exclusivas da razão, mas existem também verdades que pertencem tanto à fé quanto à razão, né? São verdades comuns aos dois campos de conhecimento, né? Então, as verdades da fé são as verdades que são reveladas por Deus, como eu tenho dito, né? E que nós não podemos nem compreender, nem descobrir, nem provar pela razão. Como a Trindade, por exemplo, a divindade de Cristo, a virgindade perpétua de Maria, né? Nenhum filósofo, nenhum sábio, por mais elevado que seja, vai poder concluir pelo mero raciocínio que Maria é sempre virgem. A gente crê nisso porque a igreja nos revela, Deus revelou, né? As verdades da razão natural são aquelas verdades que Deus não revelou, mas que nós assimilamos racionalmente, pela razão natural, né? Sem a ajuda da fé, né? Tudo que é ciência natural, física, biologia, química, psicologia também, antropologia, filosofia, né? Matemática, enfim. E existem aquelas verdades, então, que nós conhecemos tanto pela razão natural, mas elas também foram reveladas por Deus, né? A própria existência de Deus, como eu disse anteriormente, né? Nós podemos concluir pelo raciocínio, né? Mas o próprio Deus, ele se revelou especialmente também, né? Primeiro ao povo judeu, depois primeiro ao povo judeu e depois aos cristãos, né? A imortalidade da alma, que existe vida após a morte. Nós podemos conhecer pelo raciocínio, mas Deus revela também. Uma lei moral natural, né, objetiva, imutável, perene e universal. Deus revelou, sim,
mas nós podemos conhecer algo dessa lei pela filosofia também. Então, essa é a posição mais coerente, né? Ou seja, o relacionamento, a forma como nós compreendemos o relacionamento entre as coisas da fé e as coisas da razão, que é a forma verdadeira, enfim, como nós compreendemos esse relacionamento entre fé e razão, né? Melhor dizendo. Maravilha. Acho que é Falei isso, que ia né? ser uma aula? Eu avisei no começo. Você que ficou até o final percebeu que foi uma bela de uma aula. Exatamente. E aqui uma coisa importante, só, Pode falar. antes de encerrar, né? Se a gente está falando de verdades que são cognoscíveis, né? Tanto pela fé quanto pela razão, e a gente está falando de usar a razão para conhecer as coisas da fé também, no sentido de que a fé, dom de Deus, ilumina a nossa razão, né? Uma coisa muito importante que a gente precisa dizer sempre é que a fé e a razão nunca se contradizem, né? Uhum. Ambas as verdades, tanto da fé quanto da razão, elas são partes constitutivas de uma única realidade, certo? A realidade que Deus criou, né? Só que, por causa da queda, por causa do pecado, a gente é obrigado a fazer essa divisão das ciências, né? Das ordens de conhecimento, natural e sobrenatural, né? Então, as verdades naturais são aquelas que nós conhecemos pela razão e as verdades sobrenaturais são aquelas que Deus nos revelou. Mas esses dois conjuntos de verdades, eles só são dois conjuntos para nós homens. Para Deus é um conjunto só, porque toda a realidade una foi criada por Ele, né? Então, isso é uma coisa muito importante, né? Tanto a fé quanto a razão, elas nos foram dadas por Deus, né? E por isso mesmo, elas são uma única fonte de verdade, né? Então, fé e razão nunca se contradizem, né? A única coisa que pode contradizer, uma das duas, é a mentira, né? Mas a mentira não é digna de crédito, né? Então, enquanto ele não é importante volta, falar isso. A gente está falando tanto de fé e razão aqui, enquanto ele não volta, eu acho que vale a pena. E a gente não pode admitir que haja contradição entre uma e outra. Isso, por isso que a gente pode fazer esse trabalho apologético de defesa da fé. Nós devemos buscar sim a razão, para quem nós não devemos crê, buscar sim estudar, mas sempre tendo em vista que o nosso foco que Deus revelou, é a fé. Que são coerentes com os princípios da lógica. Para conhecer mais a Deus. Né? Que não são irracionais. Elas também não são verdades racionais. Reze e trabalhe, reze e estude, né? Então nós devemos estudar e nós devemos rezar. Mas elas não são irracionais, né? Peter, caiu. Caiu? De novo. Caiu. Onde é que eu tava? Nossa. Eu sei que você completou a frase, aí caiu. Você ia falar a razão, caiu. Caramba. Tá, então deixa eu retomar só o raciocínio aqui rapidinho. Então eu dizia que a fé e a razão, elas não podem se contradizer, né? Porque ambas, elas são partes de uma única realidade. Então, do nosso ponto de vista humano, a gente compreende como dois conjuntos de verdades, né? As verdades naturais e as sobrenaturais. Mas do ângulo divino, não. É uma realidade só. Certo? E, inclusive, por isso, né, que a gente pode defender as verdades de fé usando a razão. Né? E a gente pode mostrar, mesmo que a gente não possa provar efetivamente uma verdade de fé, porque nós não alcançamos ela pelo raciocínio, a gente pode mostrar como elas não são irracionais, né? Porque toda a criação tem uma lógica, e essa lógica ela vale tanto para as coisas da fé quanto para as coisas da razão, né? Então a gente não pode falar que as coisas de fé são irracionais, elas são verdades não racionais, porque nós não conhecemos pela razão, mas elas não são irracionais. Então a gente pode mostrar, mesmo que a gente não possa provar, por exemplo, que Cristo é Deus, a gente pode demonstrar o quanto isso é razoável, o quanto isso está de acordo com a razão, né? Então isso é uma coisa importante de a gente firmar aí também, né? Que fé e razão nunca se contradizem, nunca podem se contradizer. E por isso também, só complementando, por isso também que todo argumento contra uma doutrina da igreja, ele vai ser falso em algum sentido, né? Porque se a fé e a razão elas não podem se contradizer, todo argumento contra uma doutrina da igreja, ele vai padecer de algum erro
dê razão. E a gente pode denunciar esse erro. Se existisse um único argumento contra o cristianismo que fosse verdadeiro, todo o cristianismo seria falso, tá entendendo? Então por isso a gente tem a certeza, né, que a gente pode mostrar o quão razoável é a nossa fé, né, a fé católica, aquela que Deus revelou. E esse é o trabalho do apologista. Esse é o trabalho do apologista. E pensar sobre isso traz uma humildade muito grande pra gente também, né? Porque a gente vê que se a gente não tá, se a fé e a razão elas estão se contradizendo em algum momento no que a gente está estudando, alguma coisa a gente não entendeu. De um dos dois a gente não está entendendo. Então cabe a gente meditar, pensar, ter paciência, né? Ter dedicação, porque elas sempre vão convergir para o mesmo lugar, né? Boa. Tem um professor que eu gosto muito que ele fala assim que quando a gente for estudar, nós precisamos estar em estado de oração. Então, o nosso estudo, ele passa pela oração. Nós precisamos estar rezando enquanto nós estamos estudando. Porque só assim o Espírito Santo ele vai iluminar, né, a nossa alma para que a gente possa realmente entender, iluminar o nosso entendimento, para que a gente possa entender e estudar de verdade e usar desse conhecimento para conhecer mais a Deus. Peter, Perfeito. Eu sei que você tá com o horário apertado. Você tem um minutinho só para concluir? Cara, eu acabei de receber a notícia aqui que minha reunião me ouve. Então, tô aqui. Tá bom. Que bom. Tá bom. Que bom. Porque eu pensei que a gente tava segurando você. Né? Eu fui olhar agora aqui. São 9h03 aqui. Fui ver aqui no WhatsApp. Então, deu. Tá tudo certo. Ah, entendi. Não, tudo bem. Vocês querem completar alguma coisa? Porque a gente vai entrar na conclusão de qualquer jeito. Não, eu acho que da minha parte é isso. Tá tranquilo. Maravilha. Foi muito bom mesmo, uma verdadeira aula. Vou entrar na conclusão aqui que a gente entra também com os agradecimentos, tá bom? Muito bem, chegamos aí ao fim desse episódio do Bacon Podcast, de mais um episódio do Bacon Podcast, onde nós falamos aí sobre várias coisas, né, especialmente aí sobre a fé e a razão. Espero que você tenha conseguido aderir, né, todas as informações que foram passadas, né, que tenha conseguido processar, né, todas as informações que foram passadas, e se for necessário você ouvir novamente, ouça novamente, ouça e faça suas anotações, porque foi uma verdadeira catequese aí, né, sobre fé e razão, né, e também sobre a defesa, né, também da nossa fé, enfim. Muito obrigado, Peter, né, primeira vez aí que você está conosco, né, do Bacon Podcast. Eu acho que ele caiu, provavelmente. Tô aqui. Mas agradeço, né, muito, né, a sua participação, né, espero que a gente possa gravar aí vários e vários outros episódios, tá bom? Seja sempre bem-vindo ao Bacon Podcast. Eu que agradeço, estava um pouco nervoso, então coloco aí as minhas palavras, né, ao julgamento da igreja. Se eu falei alguma besteira, por favor, me perdoe. Mas só dizer, então, que foi uma honra muito grande. É a primeira vez que eu participo de um podcast como convidado. É mesmo? Olha! Eu sempre fiz os meus próprios podcasts, mas como convidado é a primeira vez. Então, foi uma alegria muito grande, tá? Quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, eu tenho um podcast onde eu falo bastante sobre esse assunto, que se chama Fé, Razão e Verdade. É o episódio 24 da 6ª temporada, Cooperadores da Verdade. Então, lá é só eu falando sozinho até vocês enjoarem de mim, né? Mas eu aprofundo um pouco algumas coisas que foram faladas aqui, né? Então fiquem à vontade aí para ouvir e me sigam lá no Instagram, @oscooperadores, tudo junto, tá certo? E espero aí que o que a gente trouxe para cá tenha servido aí, sobretudo para ajudar-nos a compreender melhor, né, a fé e amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos foi nos dado amar, né? Então, é isso. Maravilha. Vou deixar o link também do episódio também, né? O link aí de todos os links aí para chegar também até o Peter, né? Até o trabalho dele. E acredito que seja isso, né, gente? Mais uma vez reforçando também os nossos links, né? Vai lá, nos segue, nos acompanha no YouTube, nos ajuda a chegar nos 1000 inscritos, divulga, né, para os seus amigos, para sua família. Divulga esse episódio também para os seus amigos, né? Para pessoas que querem entender um pouco mais da fé, né? Enfim, divulga, né? É sempre bom, né? O conhecimento, esse conhecimento que nos leva que alimenta, né? Querendo ou não, também a nossa fé.
E também, é claro, né, acompanha do Apoia-se, né, como eu falei lá no início, mais uma vez reforçando, nos ajude, e também deixo o agradecimento, né, para todos aqueles que estão aí colaborando com a gente. Agradeço você que nos acompanhou até esse momento. Fique com Deus e que a força do bacon esteja com você.